Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê discernimento, maturidade, sinceridade, sabedoria, para que tudo aquilo que viemos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom podermos nos reencontrarmos outra vez, agora desta maneira que encontramos, remotamente, não mais presencial, mas por meio dos mecanismos tecnológicos que nos aproximam. Então, dando continuidade àquilo que nos foi proposto desde semana passada, quando falávamos do documento das Diretrizes Gerais de Ação Evangelizadora no Brasil, queremos hoje aprofundar a respeito das comunidades eclesiais missionárias. Como disse a vocês semana passada, esta ideia não é uma ideia nova na igreja, mas uma ideia antiga e que é necessário que venhamos a recorrer a este modelo eclesial para podermos continuamente sermos fiéis à nossa vocação, que é a corresponsabilidade, a ajuda mútua na construção do reino de Deus. Já peço de imediato a vocês perdão pelos barulhos internos, infelizmente, onde eu moro tem este prejuízo, não é? Mas aí vamos nos ater àquilo que é prático e àquilo que é necessário. Então, o que são as comunidades eclesiais missionárias? As comunidades eclesiais missionárias são pequenas comunidades pequeninas, porque às vezes a gente tem a intenção de querer perceber ou achar que comunidades são somente aquelas formadas que nós temos nos bairros, não é? E essas comunidades eclesiais missionárias podem ser também aquelas comunidades pequenas nos quais a gente se encontra nas ruas com 2 famílias, 3 famílias, 5 pessoas, 10 pessoas. São pequenos grupos, aglomerados de pessoas que nos favorece, que nos permite o contato com a palavra de Deus, que nos permite o crescimento na fé. Numa outra linguagem muito própria da nossa realidade paroquial e diocesana, são aquilo que a gente chama de células vivas, aqueles grupos bíblicos que nós fazíamos, que ainda fazemos, no qual a gente se encontra para rezar juntos. Então, é preciso, e a igreja nos convida a revisitarmos esta experiência eclesial e ela nos coloca como um modelo a igreja dos Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades, aonde os primeiros cristãos se encontravam para rezar, para oferecer culto, para cuidar um do outro. E por isso que essas pequenas comunidades eclesiais devem ter esta característica do cuidado, do afeto, da pertença, do amor. Agora, a gente não pode se enganar e não deve cair no erro de que vamos começar a implantar ou ampliar essas comunidades eclesiais missionárias que já tenhamos ou que irão nascer e achar que deve acontecer de qualquer forma, não. Não é bem assim. Essas comunidades precisam ter encontros regulares, encontros que aconteçam, e aí fica a critério da paróquia se a cada semana, a cada 15 dias, mas deve ser um encontro regular para que a gente vá criando o corpo, que a gente vá crescendo junto, que a gente vá alimentando a nossa fé, não é? Até porque é justamente nestes encontros, nesta intimidade, nesta proximidade que a gente
começa a despertar em nós o sentido de pertença. Vejam, nosso Senhor nos chama para ajudá-lo na implantação do reino de Deus. E se eu não estiver convencido que eu pertenço a esse projeto, e o que é que acontece? É cristãos frios, vazios, que vêm para cumprir somente um preceito aos domingos. Eu vou para a missa e já cumpri minha obrigação. Não, minha gente, as comunidades eclesiais missionárias é para que a gente se redescubra como discípulos, como missionários de nosso Senhor. Discípulos porque aprendemos dele, ouvimos dele, estamos aos pés dele. Missionários porque nós alcançamos de Deus, de Jesus, a confiança de também podermos ser, neste mundo, neste tempo presente, a sua voz, o seu olhar, os seus passos, para que nossos irmãos e irmãs também alcancem a mesma alegria que nós alcançamos. Vejam, o Papa Francisco ele diz uma coisa muito bonita na Evangelium Gaudium, quando ele reflete assim: qual é o maior tesouro que nós temos e qual deve ser a nossa maior alegria? O maior tesouro é Jesus e a nossa maior alegria é fazer com que Jesus se torne conhecido. Então, uma vez que nós implantamos ou ampliamos estas comunidades eclesiais, nós estamos permitindo que outros irmãos nossos afastados possam ter o contato com o nosso Senhor, que eles também possam alicerçar as suas vidas na pessoa de Jesus. E uma vez que a gente faz com que as pessoas se sintam participantes, acolhidos, afetivos, que sejam cuidados, nós fazemos com que essas comunidades nossas se tornem comunidades acolhedoras. Não mais aquelas comunidades de pré-julgamento, não mais aqueles grupos de pessoas que dizem que só recebem determinada pessoa se ela tiver um comportamento parecido. Não, as nossas comunidades são para podermos crescer juntos, tornar este espaço eclesial um espaço de comunhão, de acolhida, de inclusão. E aqui é necessário que a gente tenha consciência, como eu disse a vocês semana passada, quando falávamos da grande adesão que nós precisamos fazer a Nosso Senhor, e quando eu relembrava a vocês aquele primeiro encontro, aquele momento decisivo que nós tivemos com Nosso Senhor, que deu sentido à nossa vida. É necessário que a gente entenda que o Padre, ele é o grande elo. Ele é o nosso animador, é Ele que nos coordena, é Ele que nos faz estarmos unidos à Igreja. Mas não é o padre que deve assumir essas comunidades eclesiais missionárias, são os leigos. E leigos maduros na fé, maduros pastoralmente. E eu insisto nisso, maduros na fé, porque nós precisamos entender que o outro também tem um pensamento e que deve ser acolhido. E a nossa maturidade na fé faz com que a gente também redescubra no outro, ou descubra no outro, a possibilidade de ideias que ele tem. Aceitar também o seu ponto de vista, mas a nossa maturidade faz que quando algo seja contrário à fé, a gente também tem a caridade de dizer, olha, o caminho não é esse, mas com caridade, meus irmãos, com paciência. E se nós corrermos o risco de não termos ou não sermos os animadores, pessoas maduras na fé, a gente corre o risco de estar reproduzindo qualquer coisa que não seja próprio da fé cristã. Então, pessoas maduras na fé têm esta condição, têm esta consciência de saber aquilo que está sendo anunciado, aquilo que está sendo proposto, aquilo que está rezado.
E pastoralmente, pessoas maduras pastoralmente, é porque precisam enxergar qual a realidade que está inserida, qual o melhor método deve ser eficiente, deve ser eficaz para se alcançar o objetivo. Então vejam, quem coordena as comunidades eclesiais não é o padre. São os ministros leigos, maduros na fé e maduros pastoralmente. E como disse, o padre é o nosso grande animador. Todo e qualquer ministério extraordinariamente exercido na paróquia é em comunhão com o ministério sacerdotal. Então, o padre não assume, mas o padre abraça, porque é ele a pessoa de Jesus, é ele o representante de Jesus para nós, é ele que fala de Jesus para nós, é Jesus que fala para nós por meio dele. Então o padre, ele é este elo das pequenas comunidades com a grande paróquia, com a grande comunidade. Esta grande comunidade que se encontra ao redor da mesa para alimentar a sua fé, para comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer algumas questões práticas dentro desta discussão, desta apresentação que nós estamos fazendo, que é aquilo que vai nos nortear. A primeira coisa de tudo, é preciso que a comunidade, e aqui eu vou ser mais específico, o Conselho Paroquial de Pastoral e a Comissão de Pastoral ou a Coordenação de Pastoral tenha um olhar amplo das realidades paroquiais e comecem a definir onde essas comunidades missionárias eclesiais irão surgir, quem vai animar, a durabilidade que vai durar, se é semanalmente, quinzenalmente. Deve também ser proposto para estas pessoas momentos formativos. E depois de formadas, quando estiverem na ação, nas comunidades, é preciso que haja também disponibilizado pela paróquia ou pela diocese um roteiro, para que as pessoas saibam o que é que vão fazer, o que é que vão meditar. E aí, um instrumento que eu apresento, que não é uma ideia minha, é uma ideia da igreja e uma ideia antiga, é que as leituras orantes podem se tornar um mecanismo de essencial valor para que a gente possa interagir com a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer a palavra de Deus. E, uma vez explicadas as comunidades eclesiais missionárias, passaremos agora a discutir os 4 pilares da ação evangelizadora que irão sustentar as comunidades eclesiais missionárias. Teu coração no meu